Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vamos lá para as revisões. Eu coloquei lá no grupo, né? As atividades, atividade 1, 2 e 3. E sem né, estarem respondidas para que vocês tentassem responder as atividades. Com base nessas atividades, vocês terão um ótimo aproveitamento da prova, beleza? Respondendo as três atividades, entendendo a questão, resolvendo, buscando, vocês vão conseguir, né? A melhor forma de estudar para a prova é por questões. Beleza? Então agora aqui eu vou responder as questões e espero que depois que vocês tenham tentado responder, vocês olhem o vídeo, né? Para tentar sanar alguma dúvida. E qualquer coisa pode mandar mensagem aí no WhatsApp, beleza? Vamos lá para a primeira questão. A variável é extremamente necessária para a criação de programas. Qual é a principal função de uma variável em um programa? Eu acredito que essa daqui ninguém mais vai errar, né? A gente aqui já foi bem batida. Que eu acredito que até por eliminação a gente consegue resolver ela de boa. Vamos lá. A variável é extremamente necessária para a criação de programas. Qual é a principal função de uma variável em um programa? Representar o layout da interface programa? Não, né, galera? Definir o comportamento das interações de usuário? Também não. Organizar as funções e módulos de um sistema? Não. Definir a estrutura de repetição? Vocês sabem o que é estrutura de repetição, né? E a variável não define a estrutura. Armazenar dados temporários para o uso durante a execução do código? Pois é, essa daqui. Isso daqui vocês já estão cansados de fazer, né? Porque a variável, como o nome já diz, ela é uma variável. E esse valor, né? O valor de uma variável, ele é variável, né? Então, é isso, é essa a resposta. Ela armazena dados temporários para o uso durante a execução do código. A gente pega esses dados, vamos supor, a gente declarar uma variável x valendo 10. Então, ela está armazenando um valor, que nesse caso, e em todos os casos de variáveis, são valores temporários, porque a gente pode simplesmente fazer uma alteração mais na frente e mudar o valor dessa variável, ou seja, são dados temporários que a gente consegue armazenar dentro das variáveis, beleza? Vamos para a próxima. Qual alternativa descreve corretamente os tipos de dados básicos em JavaScript? Cansado de saber também, né? Iteradores não é tipo básico, classes e vetores não é tipo básico, vetores não é tipo básico, eventos não, objeto não, classe, função e condicionais também não. Quais são os tipos básicos? Int, string, boolean, float. Esses são. E uma das únicas opções a única opção que tem, né, os tipos básicos é a letra B. Considerando as variáveis JavaScript, let idade, let nome e let ativo, quais são os tipos de dados das variáveis? A gente sabe que para trabalhar com números inteiros, a gente usa o int. Nome, a gente usa o string. E valores verdadeiros ou falsos, a gente usa o tipo booleano ou boolean. E essas três opções, né, int, string e booleano, se encontram na letra C. Beleza. Como acessar o terceiro elemento de um vetor declarado com let números 5, 10, 15 e 20? Essa questão caiu na prova e alguns erraram. Como eu já expliquei várias vezes, para a gente acessar, né, valores de arrays e matrizes, a gente sempre começa a contar do zero. Então, o primeiro elemento, que nesse caso é o 5, a gente vai escrever ele aqui rapidão. Ele tem o índice 0 e os próximos, os seus sucessores, né? O 10 tem o índice 1, 15 o índice 2 e 20 o índice 3. Beleza. Então, a gente quer acessar o terceiro elemento. Qual é o terceiro elemento que está presente no array? É o 15. Então, como a gente faz para acessar esse valor 15? A gente tem o índice 2, né, no valor 15. Então a gente precisa colocar o nome do array, que nesse caso é números, e passar o índice do valor que a gente quer encontrar, nesse caso o terceiro, né, valor, que é o 15. O índice dele é o 2, então a gente passa o nome do array e a posição, ou seja, o índice 2. Onde é que está presente a alternativa? Na letra E, beleza? Todas as outras acessam outros valores. Qual é o método utilizado para remover o último elemento de um vetor em JavaScript? Vamos lá. Revisão básica. Push, pop,
shift, unshift, push, adiciona no final, pop, remove do final, shift, adicionando no final, bota aqui, remove o último, shift, remove o primeiro, e unshift, adiciona no início. Beleza? Então vamos lá. Qual o método utilizado para remover o último elemento de um vetor em JavaScript? Que remove o último elemento é o pop. Beleza? Vamos para a próxima. Qual método é utilizado para adicionar qual método é utilizado para adicionar uva ao final de um vetor que foi criado com let, o nome frutas, maçã, banana e laranja? Qual que é o método utilizado para adicionar ao final? Qual seria o método do final? É o push, adiciona no final. Então a gente teria que colocar o nome do vetor, o nome do array que a gente criou, que nesse caso é frutas, e o método, né? Então a gente coloca aqui frutas.push e adiciona e dentro dos parênteses o que a gente quer adicionar, né? Nesse vetor, que nesse caso a gente quer adicionar uva. Essa é a resposta. Letra B. Sétimo, qual das alternativas representa corretamente uma matriz bidimensional 3×3? A gente sabe que quando a gente trabalha com matrizes, né, o primeiro número sempre vai ser a linha e o segundo a coluna. 3×3, então ele terá 3 linhas. Uma linha aqui, 2 linhas, 3 linhas. E a partir do momento que você coloca 3 linhas com 3 elementos, ele forma 3 colunas. Então eu poderia só ter feito as 3 linhas, né? Mas como ele quer também 3 colunas, então a gente vai fazer mais uma coluna, 2 colunas, depois mais outra coluna. Beleza? Então a gente criou uma matriz bidimensional 3×3, 3 linhas por 3 colunas. E como é que a gente vai criar essas linhas no código, né? Basicamente, a gente cria essa linha colocando seus valores e para cada linha a gente coloca um colchetes. Cada linha a gente coloca um colchete. Então, se cada colchete desse tiver 3 elementos, 3 valores dentro de cada um desses, ó, 1, 2, 3, ele vai formar uma matriz com 3 colunas. E é isso que ele quer, né? Ele quer uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Ou seja, a gente vai ter que colocar 3 colchetes desses para formar as 3 linhas. E dentro de cada colchete, 3 valores para formar as 3 colunas. Ó, 000, 000, 000, 000. Se você trouxer os outros colchetes um para baixo do outro, vai ficar desse jeito, ó. 3 linhas por 3 colunas. Então, para a gente criar uma matriz 3×3, a gente precisa de 3 colchetes e cada colchete 3 valores. Vamos lá. Um colchete não é. Uma chave não é. 3 colchetes, mas só 2 valores. Então, a matriz vai ficar assim. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Forma uma matriz 3×2, mas ele quer uma 3×3, então não é essa também. Essa daqui só tem um monte de números e um colchete só, também não. E essa daqui é a resposta, né? Letra D. 3 colchetes, cada colchete contendo 3 números, beleza? Letra D. Qual é a principal diferença entre listas encadeadas e vetores? A principal diferença é que vetores são armazenados de forma contínua na memória, correto? Enquanto listas encadeadas armazenam os elementos de maneira não contínua, correto? Letra A, essa é uma definição e todas as outras não fazem sentido, né? Listas encadeadas sempre ocupam menos memória, não tem como dizer que sempre vai acontecer. Vetores são usados para armazenar apenas números, errado, pode armazenar nomes.
Listas encadeadas permitem acessar diretamente qualquer elemento, enquanto vetores não permitem. Vetores permitem, a gente consegue acessar diretamente o elemento. Vetores são mais rápidos para o busca de elementos, enquanto listas encadeadas são mais rápidas para inserções, não necessariamente. Beleza? Letra A. Nono. Dado o código abaixo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, né, que é uma matriz, o que será exibido no console ao executar o console.log matriz na linha 2, coluna 1. Não esqueçam que eu disse, né? Matriz a gente sempre trabalha, são sempre com dois números. O primeiro número sempre vai ser linha e o segundo sempre coluna, beleza? Então ele deu uma matriz e ele quer saber o que vai ser acessado quando a gente executar na linha 2, coluna 1, o console.log da matriz. Aqui está a matriz, né? Vamos só desenhar ela aqui que fica tudo mais simples. Vamos lá, primeira linha, 10, 20, 30. Ó, abriu o colchete, fechou o colchete aqui, foi a primeira linha. Vamos lá para a segunda linha, ó, aqui até aqui, 40, 50, 60, foi a segunda linha também. Vamos para a terceira linha, abriu o colchete, fechou o colchete, 70, 80, 90, pronto. O que ele quer saber? Qual o valor acessado na linha 2, coluna 1. Então vamos lá contar, né? A gente sempre começa a contar, como eu já falei anteriormente, matrizes e vetores, sempre pelo índice 0, né? Então vamos lá, aqui também não vai ser diferente. Linha 2, qual será a linha 2? A gente vai começar a contar. A primeira linha, ela é a linha 0. A segunda, a linha 1. E essa última aqui, a terceira, é a linha 2. Vamos agora para as colunas. Ele quer coluna 1. Vamos lá. Primeira coluna é a 0, a segunda coluna a 1, a terceira coluna a 2. Então agora é só a gente passar uma linha por cima dos valores que a gente encontra o valor desejado. Ele quer na coluna 2, ou seja, essa linha bem aqui, linha 2, perdão, coluna 1. Então a gente vai só passar uma linha aqui, ó. Passou a linha aqui, passou aqui. Qual foi o valor onde essas linhas se encontraram? O 80. Então é esse que vai ser o valor acessado quando a gente acessar essa matriz na linha 2, coluna 1, beleza? 80. Vem aqui. Galera, eu tô passando mais rápido mesmo porque isso aqui a gente já viu várias e várias vezes, né? Como o método splice, ele funciona em JavaScript. O método splice também batido demais. Ele remove e adiciona elementos em uma posição específica dentro do vetor, né? Remove, substitui, adiciona. Letra C. Beleza? Pois é, galera, então essa daqui foi a atividade 1. Acredito que eu tenha demorado até um pouco mais do que o necessário, mas nos próximos eu acelero o processo. Beleza? Bons estudos.